Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Mentes Pensantes. E você já parou para pensar que todos nós temos muitos problemas? Mas quais os problemas você potencializa de uma forma exagerada? Quais os problemas que não são seus e sim do outro? O problema que todos temos é o tema em destaque hoje aqui no Mentes Pensantes. Dou as boas-vindas para você, Roberto Soares. Seja bem-vindo a mais um podcast. De bate pronto. Boa noite, Aisla. Boa noite. Tudo bem? Fernandinha. Boa noite. Né? Sempre no estilo. E o meu amigo aqui não fala português. Não fala português. Não, mas hoje o homem tá alinhado aí, rapaz. Hoje o homem tá diferenciado. Esses ternos aí, olha que tão, hein? O homem tá diferenciado. Tá dificultando pro nosso lado. O negócio tá ficando complicado aí, Fernanda. Mas lá, eu escutei uma frase que me fez criar uma reflexão, pensar sobre ela, que dizia assim: todo problema tem solução. O problema que não tem solução não é problema seu. E aí eu comecei a pensar muito a respeito, refletir, deixar aí para os amigos ir compartilhando e a gente acrescentar. Todo problema tem solução. O problema que não tem solução não é problema seu. Vamos lá então, Pedro. Concorda com essa fala? Todo problema tem solução, mas... Concordo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Pedro. Boa noite, Aisla. E a você, mente pensante que nos acompanha. A gente estava falando aqui nos bastidores que tem muitas pessoas que nos acompanham em todos os episódios, né? Então você que faz isso, que nos acompanha sempre, você é uma mente pensante. Então é muito importante e é um privilégio a gente estar aqui servindo você. Concordo com essa questão, que todo problema tem solução, mas quando ele não tem solução, ele não é meu, né? Porque, primeiro, às vezes a gente não tem um entendimento, a gente tem um entendimento às vezes limitado de que não, esse problema aí não tem solução, não tem mais o que fazer. Sempre tem algo a se fazer, né? Mas, em alguns casos, às vezes a gente excede o limite que deve ser excedido. Okay. Então, eu tenho um problema e você começa a entrar aqui e pegar esse problema de mim. Né? Então, é aí que é o problema e eu acho que é o que Fernanda vai pegar para nós aí. Sim. Fer, seja bem-vinda. Obrigada, Aislan. Boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Espero que todos estejam bem. Eu tenho certeza que nessa fala breve dos meninos aqui, muita gente em casa ficou fazendo uma escala em relação a... Isso realmente é problema meu? Ou eu estou absorvendo o problema dos outros? Sim. Quanta gente, Aislan, e eu falo por mim tem muitas gente vezes, especialista em absorver o problema dos outros. Em absorver e em achar que pode resolver tudo. Nessa escala de achar que pode resolver tudo, eu me enquadro. Porque muitas vezes eu me vi absorvendo o problema que não era meu por me achar boazuda. Nossa, eu resolvo. Deixa que do meu jeito vai dar certo. Eu acho que todo mundo, na verdade, tem esse período na vida. Principalmente quando você está crescendo, está em franco crescimento assim na sua vida, você tende a querer pegar os problemas dos outros. Acho que caminha junto com o amadurecimento, né? Eu acho que isso faz parte. Pedro. Sim. Faz parte. Só que tem algumas pessoas que eu chamo de esponjas emocionais. Sim. Que são pessoas que absorvem tudo no ambiente. Sim. Isso é uma questão, Aisla, de personalidade, sabe? Tem pessoas que a gente está aqui agora e essas pessoas elas têm uma sensibilidade emocional além do normal. Então, essas pessoas, sim, elas que devem amadurecer. Sim. Eu já fiz um trabalho com pessoas assim, é bem desafiador para elas, porque elas tendem a ser como uma esponja, absorvendo tudo, querendo resolver tudo, tomando tudo para elas. E não necessariamente todas conseguem dar um direcionamento para resolver, né, Pedro? Sim. Muitas vezes só absorvem, definham ali naquela dor, naquele sofrimento e... O que eu vejo de importante nessa coisa? Entra na esfera psicológica e se junta a tantas outras coisas, tantos outros desafios que às vezes ficam esquecidos de ser pensado que a pessoa está vendo uma coisa que não é dela. Né? Eu acho que a primeira coisa, assim, existe uma capacidade que nos foi dado de resolver demandas. Tanto uma capacidade física, uma capacidade psíquica, uma capacidade espiritual, uma capacidade emocional.
Então, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento, mais você vai vendo esse leque aumentando dessa capacidade de resolver demandas sua e dos outros. Sim. Eu não vejo ninguém assim, eu comecei a estudar, me formei, daqui a pouco fiz uma pós, fiz um mestrado, aí fui para fora do país, fiz um doutorado, e aí senta, o que você tem? Não, eu sou doutor. Doutor em quê? Em tal coisa. E você faz o quê? Não, eu só estudei. Não existe essa pessoa. Sim. Por quê? Porque todo esse aperfeiçoamento demanda resolver situações. Sim, perfeito. sim. Demanda Resolver problemas. resolver problemas. Então, uma tese, por exemplo, de trabalho. O que é trabalho? Todo lugar que existe trabalho é uma oportunidade de resolver problema. Sim. Isso é trabalho. Sim. Crescer A na riqueza vida é tá estar aí resolvendo também. problemas constantemente. né? A riqueza está em resolver problemas para o maior número de pessoas possível. Isso aí. Então, Entendeu? quanto mais uma pessoa... O que define sucesso na vida de uma pessoa? O quanto de problema que ela resolve? Se ela resolver para 1 milhão de pessoas, ela é bilionária. Sim. Isso aí. Sim. Entendeu? Então você percebe assim, que é muito mais do que ficar resolvendo situaçõezinhas? Sim, e esse direcionamento de quem percebe que pode resolver problemas demanda de muita coragem, né? Porque aí você tem a questão de, beleza, até onde eu posso ir com essa pessoa para direcionar. Eu vejo que ela está precisando de ajuda, mas nem todos estão abertos a receber essa ajuda que muitas vezes eu identifico. Muito bom, né? muito bom, Fernanda. Então, às vezes eu vejo um problema e eu vejo que eu posso estar ajudando, mas a pessoa está fechada. Então, mas aí, Fernanda, sim. entra no ponto assim. A pessoa buscou uma nutricionista. A nutricionista vai fazer o quê? Tirar as medidas, vai apresentar um cardápio, vai fazer dizer, o que compete a ela. Vai acompanhar. A nutricionista não pode resolver o problema da pessoa dizendo assim, olha, se você não precisa, você pode comer o que você quiser, tá? Porque eu não vou comer por você. O personal, você pode pagar o melhor personal do mundo, mas o personal não vai treinar para você. Sim. Nós não falamos da terapia no podcast passado. Você pode ir no melhor terapeuta. E ele pode identificar várias áreas da tua vida. Mas aquele processo que é só seu, aquele problema que é só você que tem que resolver, o terapeuta não vai resolver. Sim. A movimentação é tua, né? Olha, gente, o tema está mais do que introduzido aqui, né? O problema é seu. É o tema central do nosso podcast de hoje. Nós queremos aqui fazer um agradecimento muito especial à HS Tintas, que é a sua loja especializada em tintas aqui em Mangueirinha, e também nosso muito obrigado à Super Popular, que é a farmácia que atende ali junto ao Super Mercosul. Alô, Jocélio, galera da HS Tintas, um grande abraço. A Sara, a esposa do Jocélio, sempre nos acompanha, um abração especial também. E pessoal da Super Popular, Guilherme e todo o time lá de Candói também nos assistem lá em Candói. Abraço da galera da Super Popular, a farmácia que atende, repetindo, junto ao Super Mercosul. Pessoal, é o seguinte, já chegamos a uma conclusão na introdução de vocês, que crescer demanda estar resolvendo problemas, né? Obviamente, cada um tem a capacidade da resolução de um tipo de problema, isso que nos diferencia até mesmo nas profissões que a gente exerce. Se o Roberto é um gerente lá, ele é bom em resolver problemas que envolvem pessoas, envolvem demanda de tarefas, né? O Pedro, encaminhado aí numa carreira aí, né, Pedro, que você mesmo já falou por várias vezes, se encontrou também ajudando pessoas a resolver problemas, desde empresários, desde aspectos financeiros e tudo mais. Sim. Né? A própria Fernanda agora se encontrou num caminho aí que talvez antes você não tinha enxergado, né? Sim. E aí eu pergunto para vocês, e aquela pessoa que está nos assistindo e está perdendo muito tempo resolvendo o problema dos outros ou um problema ao qual ela não percebeu que ela não tem habilidade para resolver esse problema que está tomando tanto tempo dela? E aí? Eu vejo assim, duas coisas. Primeiro, é muita gente dando soluções para pessoas que ela mesma não usa. Por várias vezes alguém está querendo educar o filho do outro,
que não educa o seu próprio. Está ensinando o outro a andar em determinadas coisas que propriamente não anda. Então, assim, se envolvendo com problemas alheios, mas não resolvendo os seus. Esse é um ponto. Sim. O segundo ponto é não tendo um conhecimento do... Eu quando estudava, principalmente ali no ensino médio, fundamental, médio, minha mãe era muito chamada na escola. Por que você... Roberto? Sério? Minha mãe era muito chamada na escola. Surprise! Guilherme deve estar ouvindo isso aí, viu? Queria saber E aí, sua nota. qual, É que só era, pro programa, Guilherme. qual era a reclamação? A reclamação era sempre a mesma. O Roberto, ele faz tudo certinho, ele é muito inteligente, ele termina primeiro. O problema é que quando ele termina, ele começa a conversar com os outros e atrapalha os outros. Mas qual que era uma questão assim que tem na minha cabeça? A professora de matemática, lembra do problema? Né? E aí ela apresentava a fórmula e depois os problemas. Sim. E eu era muito rápido em pegar a fórmula. Então, qualquer coisa que ela escrevia, qualquer problema que ela soluciona o problema, eu estava com a fórmula na cabeça. Sim. E às vezes o que eu percebo assim é que as pessoas ficam muito focadas no problema e não buscam a fórmula. E por não buscar a fórmula, fica sempre quebrando a cabeça. Eu via que meus amigos ficavam lá quebrando a cabeça. Mas o que ela está dizendo? Como que é isso? Como que é aquilo? Você está falando da preocupação, né? Uma preocupação de algo que ela não pode resolver, né? Ela pode resolver. Essa que é a questão, ela pode resolver. Só não foca naquilo. Só que ela não foca na solução. Foca no problema, foca sim. no problema. Aham. Sim. Mas veja como tem outro lado também. Entendi o que você falou, mas veja, Roberto. O problema gera uma preocupação. E a quantidade de preocupação que a gente tem, às vezes, desnecessária. Sim. Uma preocupação que não... às vezes vem coisas na nossa cabeça que, quando você vai para, de fato, resolver aquilo que estava te incomodando, não era nada daquilo que você estava pensando. E isso vem de encontro com alguns outros temas que nós já debatemos aqui no podcast, né? Que a gente Mas o problema relacionado à preocupação excessiva também, às vezes, te toma um tempo do caramba, não é, Pedro? Sim. É interessante você falar isso, porque 92%, cara, dos nossos pensamentos, eles não vão existir na realidade. Então, 92% das coisas que a gente pensa, então, eu estou diante de um problema. Você acha que é essa porcentagem? É científico. É científico. 92% dos pensamentos que você gera de um problema, eles não vão para a realidade. Porque das várias opções que você cria na sua cabeça, das várias hipóteses, só uma que vai se validar na realidade. Né? Então, assim, eu achei bem interessante isso que o Roberto falou, e eu pego dele, dando essa solução que você propôs, né? Porque, assim, é muito mais fácil, muito mais cômodo resolver o problema do outro. Porque você vê de fora, né? Isso porque não dói. Sabe? Resolver o problema do outro não dói. Agora, resolver o meu assim próprio problema dói demais. Sabe? Porque você vai olhar para você, você vai buscar se resolver, se lapidar. E isso é muito doloroso. Sabe? E muita gente passa a vida toda... resolvendo problemas dos outros, buscando soluções para os outros. Fernanda, nesse momento, X milhões de pessoas identificaram. Sim, se identificaram com o tema, porque assim, gente para resolver, doutores dos problemas dos outros, tem tantos. Nossa senhora, e eles trazem a fórmula, igual o Roberto. Mas não dão um exemplo. Não, eles trazem a fórmula prontinha ali, direcionam tudo, mas se você for pegar na prática em relação ao que eles fazem com a vida deles, não existe. O Pedro falando sobre os cenários, eu não sei se vocês assistiram aqui, eu não quero dar spoiler para o pessoal de casa, mas provavelmente boa parte assistiu, mas eu assisti divertidamente para fazer laboratório. Sucesso, né? Sim. Muito bom, muito bom. E uma das, sem dar spoiler, pessoal, quem já assistiu vai lembrar, mas uma das cenas que mais chama a atenção da ansiedade é justamente ela pensar em várias possibilidades de que vai acontecer isso, não, mas aí pode acontecer aquilo, e só coisa ruim, né? Vai acontecer aquele outro, vai acontecer aquilo, é impossível acontecer tudo que ela detalhou na cabeça. E dentro disso que você falou, eu sempre costumo dizer que, assim, para o mesmo problema, tem duas formas de se olhar.
Ou eu olho para ele, aumentando ele, né? Então eu vou aumentando esse problema, eu vou cavando para aumentar ele, ou eu olho para a solução. E isso é para tudo na vida. Se eu tenho um problema financeiro, ou eu olho para poder economizar mais dinheiro, ou eu pego essa mesma energia e uso para produzir mais dinheiro. Sabe? É sempre duas formas de olhar. Um problema familiar. Ou eu olho para poder ver o quanto que isso vai destruir a minha família, ou eu vejo formas de salvar a minha família. Entende? São essas duas maneiras. Só que, pela natureza do ser humano, é muito natural que a gente pense no negativo. Porque Sim. o negativo, o ser humano ele tende a ir para o negativismo, ele tende a ir para isso, né? Mas existem basicamente essas duas maneiras de Para aquilo olhar. que é mais cômodo, né? Que dói menos. Sim. O que dói menos. Sempre o que dói mais, por exemplo, nesse caso, eu vou economizar mais dinheiro, eu vou produzir mais. O que dói mais é produzir mais. Sim. Porque eu posso ser rejeitado em ideias que eu tiver. Entende? Então, Essa assim, tua fala é legal. complexo. Essa tua fala é legal, Pedro, porque ela é uma fala resolutiva, né, Roberto? E fica a dica nesse momento e nesse podcast com a nossa audiência qualificada, com as pessoas que nos acompanham, sempre lembrando, curtam, comentem, fiquem à vontade para deixar Comentem, opinião aí, por né? favor, gente. Vocês não A enviem gente vê que as feedbacks. pessoas ficam quietinhas, nos abordam lá. Geralmente chamam no falando particular, de coisas né? que viram aqui, né, no podcast. Quer chamar no particular, pode chamar também, não tem problema. Mas não tem porquê, né? É um conteúdo de qualidade que você pode ficar à vontade para comentar. Sim. Mas assim, Roberto, fica a dica para as pessoas também se cuidarem, fazerem uma autoavaliação, se de repente não estão sendo destas que são muito boas em resolver ou achar que podem resolver o problema dos outros sem olhar a si mesmo. Sim. Sim. Tem um pessoal É que eu um tenho defeito, escutado, eu tem um acho um pessoal que eu tenho defeito. escutado falar Uma assim pessoa, que se né? você parar para pensar 30 minutos do teu dia, né? 30 minutos, você ficar 30 minutos no seu dia pensando, você pode resolver muita coisa. Nossa, não faz ideia, cara. Então, às vezes a gente, você falou na prática resolver problema. Eu acho que passa um pouco pelo silêncio. Nossa, muito. Eu acho pela a autorreflexão, fazer uma análise interna daquela situação. Vai resolver. Vai resolver. E isso dói, cara. Dói, e viu? Tem que eu estar penso num que- nível, eu acho, né, Fer, tem que estar alinhado isso Viu, com muitas alinhado, outras coisas, senão isso não vai acontecer. alinhado, Aislan, e eu particularmente demanda de uma frieza muito grande, porque, meu Deus, às vezes você passa por situações na vida que se você não firmar o pé, pensar, beleza, o caos está aqui, estou visualizando, e agora como que eu vou resolver, sabe? Sim. E muitas vezes situações, eu falo isso porque diariamente a gente visualiza no direito, com o cliente, mas às vezes é ali, é você que está no olho do furacão. Entende? Então, eu vejo que eu preciso aplicar muita frieza, sabe? Ser técnica, muitas vezes, para questões que envolvem situações emocionais. Sim, e uma reflexão que eu queria trazer também é assim, a partir do momento que você olha para você, muitas vezes você entende que é você que está causando alguns problemas. Isso aí. E essa é a parte mais dolorosa, de você assumir a responsabilidade. Não, minha família está vivendo um problema. Beleza, eu só olho para o problema da família, mas às vezes eu não olho que eu estou causando aquilo. Isso aí. Exatamente. Entende? E, cara, isso é muito doloroso. É isso Você me aí. fez lembrar, Isso aí. você me fez lembrar da pessoa que reclama que teve problema com um, reclama que teve problema com outro, reclama que teve problema com outro. Daqui a pouco ela percebeu que o problema era ela. É isso aí. Eita. Ela que era o pivô, ela que estava causando o negócio, né? Cara, Neste momento, Deixa eu fazer uma Esses dias piadinha, agora então. conversando, Viu, Roberto, tem gente que tapa o umbigo, né, pra evitar energias negativas, mas às vezes a energia negativa. Não, mas você sabe, a identificação, olha, Não está aí o olha uma problema. identificação de um problema. Você tem dentro de uma equipe ou de um grupo, aí você tem uma pessoa que diz assim, isso aqui está errado. Sim. A forma dessa empresa está errada. É. Aquela pessoa que está fazendo está errado. Aquele cliente está errado. Sim. Ela não faz parte da Você não precisa solução, né? nem passar por um campo assim, de mentes pensantes, ser tão inteligente. Não, pra é descobrir o que quem tema tá do errado. podcast, É é o você. tema do podcast. Quem que está errado? É a pessoa. Por quê? Porque ela está reproduzindo aquilo que ela está vendo. Sim. Então a forma, ela só está enxergando o erro, só está enxergando dificuldade, só está enxergando que o país está isso, que a cidade não sei o quê. Sim. Então a dificuldade de você sentar com uma pessoa que vai
só isso você vai... Não, o problema e é eu, tu. particularmente, Tu é o tenho problema. muita dificuldade. Eu fico calado. Eu também. Quando uma pessoa vem Sim, contar só eu sim. fico calado, assim, até o assunto acabar. Essa é uma pessoa que num grupo ela não consegue, talvez, produzir algo que contribua. Ela só fica reclamando. Mas depende do grupo. Depende do Calma, grupo. Roberto, Num calma. grupo, Ó, que Roberto, nem no grupo que nem o nosso, tudo bem. Roberto. agora soltou aqui, viu? Veja, Ai, depende do calma que em breve Vou você respirar. poderá falar mediante o tema o ambiente que te influencia. Não Eita, vamos nós. entrar em outro Aí vai ser Calma. um trem bom Vamos mesmo. queimar cartucho. É um dos Aí próximos vai ser temas um trem bom pautáveis, mesmo. tá? vai Vamos ser agradecendo mais uma vez nossa audiência. Muito obrigado, você que nos acompanhou. Passou É voando rapidão, esse, hein? é assim mesmo, é gostoso, é legal. Seja lavando tua louça, seja dirigindo, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Facebook. Onde quer que você nos acompanhe, esteja sempre conosco, tá? Semanalmente, Mentes Pensantes está aqui para contribuir contigo. Gente, acabou, tá? Mas já. que O tristeza. problema é seu, se você não cuida o horário. Pega tá bom? essa. É seu. Brincadeiras à parte, um grande abraço, gente, até a semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, gente.